do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarão diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Graças a Deus. Do livro Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Hoje vamos falar de doação. Hoje quero lhes falar sobre doação. A caridade começa em casa. É preciso que estejam atentos e percebam as dificuldades que rodeiam aqueles que os cercam. A caridade deve ser também para consigo próprio, cuidar do seu corpo e da sua alma, procurar sempre um lenitivo para as suas dores e procurar manter seus espíritos em sintonia com os ensinamentos que nos foram passados pelos grandes mestres. A doação é espontânea e não deve exigir retorno. Isso deve ser lembrado sempre. Muitas vezes o retorno se fará através dos nossos entes queridos. A família é o núcleo que deve ser mantido. A união familiar eleva membros e molda o caráter. Procuram atravessar as dificuldades que se apresentam no convívio diário. Verão como a paz se dará. Mais uma vez lhes peço, rezem, rezem muito. A prece tem o poder mágico da transformação. Um bálsamo os embriagará sempre em suas preces, se suas preces forem feitas com fé, sem recitarem palavras. Palavras são somente palavras.
quando não lhes forem dadas a força do seu significado. Palavras ditas em vão não farão sentido. A palavra mais importante é o amor, em todas as suas formas. Uma palavra gentil muda uma atitude agressiva. Tentem procurar medir suas palavras, pois ao serem ditas serão registradas no éter. O verbo faz-se luz. A doação é feita por uma simples palavra quando dita com sinceridade. Não se resguardem de dizer aquilo que seus corações estejam ditando. Não se acanhem por parecerem piegas. Espalhem palavras de amor em todo momento que puderem. Ouçam e entranhem-se na sabedoria que a doutrina cristã nos passou e verão como é fácil ser feliz. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na doce Virgem Maria. Que São Francisco de Assis zele pelos seus sonhos, graças a Deus. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e elevar nosso pensamento ao Pai Altíssimo. Amantíssimo Jesus, guias espirituais protetores desta casa, nossos mentores espirituais. Estamos aqui mais uma vez para agradecer e pedir. Agradecer por essa noite maravilhosa e pela oportunidade de estarmos aqui juntos, prontos para o trabalho edificante e para aprender seus ensinamentos, para a prática do bem e do amor ao próximo. Quero agradecer pelas graças que diariamente alcançamos, sem senti-las e muitas vezes sem merecê-las. Quero pedir pela paz mundial, pelo união fraterno em todas as crenças e religiões, pelos nossos familiares, pelos que se encontram desaparecidos, pelos viciados, pelos aqueles que acabam de desencarnar, aqueles que estão nascendo, aqueles que estão presos, aqueles que estão no manicômio, que estão no leito de dor. A todos aqueles que estão abandonados nas ruas, abrigos, asilos e orfanatos. Peço também, Senhor, que os espíritos obsessores e ignorantes que aqui estão possam ser orientados e encaminhar nossos centros de tratamento espirituais. Senhor, um raio de sua luz será de bálsamo para todas nossas dores e aflições. Irmãos, vamos pedir perdão e perdoar. E assim, pedindo permissão para prosseguir mais uma noite de trabalho e estudos, dando todos juntos graças a Deus. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho hoje. Há umas 2 semanas ou 3 semanas eu vi uma notícia que eu achei interessantíssima. Um cientista brasileiro, Marcelo Gleiser, físico, astrônomo, ele recebeu um prêmio que é comparável ao prêmio Nobel. Mas ele não recebeu um prêmio Nobel de física ou de astronomia. Ele recebeu um prêmio Nobel de espiritualidade, ou, na verdade, um prêmio Templeton, da Fundação Templeton, de 2019, de espiritualidade. E ele é ateu. Mas, independente de ser ateu, ele defende a ideia de que a ciência, a religião e a filosofia se completam. E isso é uma coisa nova, porque a ciência, desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Francesa, desde a época da Revolução Protestante, ela vem se divorciando, a ciência se divorciando da religião e da filosofia, vem se separando, seguindo caminhos paralelos, né? Cada um com o seu trajeto, com a sua evolução. E, de repente, no ano 2019, a gente vê um cientista ateu defendendo que a religião, a ciência e a filosofia se completam. Se fosse um fato isolado, talvez isso não tivesse tanta importância. Mas não é um fato isolado. A Organização Mundial de Saúde, ela tem a definição para a saúde, em que ela diz que a saúde é o perfeito estado de equilíbrio biológico,
psicológico e social. Então, ela considera que nós temos que estar saudáveis fisicamente. E o que é estar saudável fisicamente não necessariamente significa não ter nenhuma doença. Que nós temos que estar equilibrados psicologicamente, o que não quer dizer que nós não vamos estar sofrendo alguma pressão psicológica, e que temos que estar socialmente inseridos, né, harmoniosamente inseridos, apesar de muitas vezes a nossa sociedade estar passando por momentos difíceis, como nós estamos experimentando atualmente nessa crise que nós estamos vivendo. Mas a OMS está aceitando e já está estudando ampliar essa definição, incluindo mais 2 fatores: um fator ecológico e o fator espiritual. Então, a Organização Mundial de Saúde, que é uma entidade extremamente ligada à medicina, ligada ao mundo material, começa a aceitar que também o nosso relacionamento com o meio ambiente e o nosso relacionamento com a espiritualidade também são fatores que comprometem ou contribuem com a nossa saúde. É claro que o Marcelo Greiser, quando ele fala em espiritualidade sendo ateu, não acreditando na existência de Deus, mas acreditando que existe algo maior que a ciência não é capaz de explicar sozinha, e da mesma forma a Organização Mundial de Saúde não está dizendo que acredita em espíritos, mas está acreditando que existe algo maior, que ela aceita chamar de espiritualidade, né? E que não está dentro da nossa medicina convencional. Isso já são grandes passos. Essas ideias, elas têm possibilidade e capacidade de mudar o mundo. Nós vemos, por exemplo, em 2016 ou 2017, eu não sei exatamente, um Conselho Mundial de Igrejas que reúne 350 igrejas no mundo inteiro, igrejas cristãs, chamando o Papa Francisco para liderar um diálogo onde essas igrejas todas, junto com a Igreja Católica, estariam buscando uma unificação. A unificação das religiões cristãs. Coisas que a gente vinha desde o protestantismo, desde lá do massacre que teve na França, né, em que, quando começou a Revolução Protestante, né, houve essa separação e durante esses séculos todos, 5, 6 séculos, era impossível se pensar nessa unificação. Então, hoje já se fala nessa unificação, hoje já vemos um cientista ateu falar em religião, hoje vemos a Organização Mundial de Saúde falar em espiritualidade. Isso nos sinaliza que existe uma nova ideia formando. E essa nova ideia, obviamente, ela vai levar algum tempo para se estabelecer, como sempre leva, né? Quando Cristo, com seu exemplo, nos deu o cristianismo, lá pelo século III, a Igreja Católica começou a ganhar força, se organizou. Lá pelo século XIII veio a Inquisição, e no nome do cristianismo, né, diversos crimes foram cometidos, porque houve aí outros interesses que permearam esse pensamento, que permearam essa nova ideia que se instalava. Com o protestantismo que surge por conta, né, desses erros dentro do catolicismo, né, há essa ruptura, há essa separação que se intensifica com a Revolução Industrial, né? Então todos esses novos pensamentos que vão chegando vão modificando esse quadro até que se estabeleça verdadeiramente aquele princípio. No século XIX, com a chegada do Espiritismo, né, houve a tentativa de se reunir novamente filosofia, religião e ciência. E o Espiritismo foi e continua sendo até hoje, não com tanta ênfase, mas foi atacado pela ciência, foi atacado pela filosofia e foi atacado pela religião. A ponto de haver o Alto de Fé em Barcelona, movimentado por um bispo de Barcelona, em que
centenas de livros espíritas foram queimados em praça pública, isso no século XIX. Então, todas as novas ideias trazem reações. Todas as novas ideias, elas trazem, muitas vezes, a ameaça àquelas instituições que já estão ali fixadas, né? Então, existem interesses políticos, interesses econômicos, interesses sociais que são, muitas vezes, ameaçados por essas novas ideias. Quando se fala numa unificação das religiões, quando se fala em trazer a espiritualidade novamente, unindo a ciência, a religião e a filosofia, isso traz ameaça a muitas instituições que estão aí já estabelecidas. E, obviamente, que isso vai trazer muita divergência, muita discussão. E para a nossa encarnação, obviamente que isso não vai acontecer. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, talvez 5 séculos aí de evolução para que esse pensamento possa se estabelecer. A demora desse pensamento se estabelecer ou não vai depender muito da nossa atuação. Porque nós temos a possibilidade de nos aferrarmos aos nossos paradigmas, às nossas crenças, ou nós podemos nos abrir a coisas novas, a escutar coisas novas, a refletir sobre essas coisas, buscar conhecer essas coisas. É assim que, na verdade, se evolui. E nós podemos adiantar esse processo todo fazendo isso, fazendo essa releitura das nossas verdades, né? Nos permitindo aprender coisas novas. Por que eu estou trazendo isso? Essa unificação seria uma coisa importantíssima. Mas a gente já vê hoje reações, por exemplo, o Shimon Peres, primeiro-ministro israelense, o Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, eles estão querendo utilizar essa unificação da religião como uma arma de antiterrorismo. Porque se as religiões todas forem unificadas, não vai haver mais a necessidade de guerras movidas por religiões, por diferenças de religião. Só que todas essas guerras movidas pela religião, na verdade, por baixo tinham fundamentos econômicos, políticos e outros interesses, e não necessariamente foram realmente guerras santas, guerras movidas pela religião. Quando a gente vê essas reações, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Nós, muitas vezes, somos resistentes dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso ambiente social, nós somos resistentes a novas ideias. Os jovens têm novas ideias, né? E essas novas ideias, às vezes, são boas. Essas novas ideias, às vezes, podem ajudar aquele grupo familiar, aquele grupo social a crescer, a se projetar, a mudar de pensamento, a mudar, né, a sua forma de se relacionar com o mundo, se relacionar com a sociedade. Mas muitas vezes nós nos aferramos às nossas razões, às nossas crenças, aos nossos saberes e não permitimos que esses pensamentos possam ganhar espaço e evoluir. Então, de certa forma, muitas vezes a gente faz exatamente isso. Nós temos as nossas inquisições, as nossas revoluções francesas, nós temos todos esses processos dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente social, porque nós não nos permitimos escutar, analisar, repensar, estudar, modificar, porque coloca em risco, muitas vezes, as nossas instituições. Pode fazer com que aquele meu poder deixe de ser tão importante, aquele meu saber deixe de ser tão importante, de eu estar tão acima dos outros que estão ali dependentes de mim. Então, da mesma forma que o mundo evolui, que a sociedade evolui, nós precisamos evoluir. Nós estamos caminhando para um planeta de regeneração. E nós estamos sendo convidados a participar desse planeta de regeneração. Mas para que nós possamos participar desse planeta de regeneração, nós temos que nos regenerar. Nos regenerar depende da nossa atuação
na nossa modificação, no nosso autoconhecimento, em nós vencermos as nossas diferenças, em nós vencermos as nossas imperfeições, em nós incentivarmos e potencializarmos o desenvolvimento das nossas virtudes. Aí sim nós estaremos nos candidatando a participar desse planeta de regeneração que já está em curso, essa transformação. Nós precisamos nos transformar, é o que justifica a nossa encarnação, é o que justifica nós estarmos aqui, né? Hoje reunidos. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós fomos trazidos aqui por alguma razão, né? Para que nós pudéssemos, compartilhando essas experiências do passe, das músicas, das palestras, do túnel, né? De estarmos aqui uns sentados ao lado dos outros, trocando às vezes experiências, né? Ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui por uma razão. E para que nós possamos aproveitar esses momentos de uma melhor forma, é preciso que a gente se abra para aprender, que a gente se abra para escutar, para que a gente abra a nossa cabeça e o nosso coração para perceber, será que o que estão dizendo tem algum fundamento? E aí buscar racionalizar, pesquisar, avaliar. E se aquilo for bom, por que não usar? E é assim que a gente vai crescendo. Eu queria trazer isso para a nossa reflexão hoje. Vamos nos preparar para a nossa viagem, por favor.